Eu escuto de muito empresário quando eu falo o seguinte: eu já escutei muito isso com vários grupos de empresários que eu converso. Eles falam assim: olha, Mansueto, a única coisa que eu quero é as mesmas condições de crédito que a empresa consegue na China. O problema é que o Brasil não é a China. São países muito diferentes. Quer dizer, quando eu coloco o Brasil, aqui são o grupo dos 5 países que a gente chama BRICS. Quando eu coloco gasto público sobre PIB, que é o dado de 2014, por isso que é um pouquinho menor para poder eu comparar com os outros países, que o dado de 2015 ainda não é o definitivo. O Brasil, entre os BRICS, é a economia que mais gasta, que tem o maior dispêndio, que tem o maior gasto público. Em seguida tem a Rússia, mas a Rússia é um caso muito particular, que a carga tributária da Rússia é muito dependente de um setor que é petróleo. Então, em países que são muito dependentes de petróleo, muitas vezes, quando o petróleo está em alta, eles tributam muito, gastam muito, é o caso da Rússia. Mas o Brasil, tenta comparar Brasil com Índia e China, o Brasil gasta, em 2014, gastou 40% do PIB, a Índia 26%, a China 30%. Claro que em país que gasta muito mais do que outro, a carga tributária será muito maior. Então, quando os empresários reclamam, mas aqui a carga tributária é muito alta, mas a carga tributária é muito alta por decisão nossa, racional ou não, transparente ou não, mas por regras que a gente colocou no arcabouço institucional do país, inclusive na Constituição. Logo, um país que tributa muito, um país que gasta muito, carga tributária também é elevada. A carga tributária da Índia é menos de 20% do PIB, a do Brasil é 34%, era 33,9%, caiu agora para 33,3%. China, menos de 30% do PIB. Novamente, porque o Brasil tem uma carga tributária muito maior do que China e Índia, porque gasta muito mais do que também a África do Sul. E tem outra coisa, todos esses países aqui, com exceção da Índia, todos têm um nível de dívida, o endividamento é muito baixo. O país mais endividado do mundo, desse grupo, e do grupo dos emergentes, há 3 anos atrás, era um país que se chama Índia. O país emergente, com maior dívida bruta do mundo, entre os relevantes, entre os maiores, hoje se chama Brasil. Então, dado isso, o que é que acontece? Por que é que o Brasil gasta tanto? Um dos motivos do Brasil gastar tanto, um dos motivos do nosso gasto público hoje está na faixa de 40% do PIB, é que a gente montou uma ampla rede de assistência social. Novamente, eu não estou falando que isso seja certo ou errado, foi decisão da sociedade. Agora, se isso foi decisão, do outro lado tem um custo, então também vamos arcar com custo. E vamos fazer a seguinte pergunta: o que a gente montou é sustentável? Seria ótimo, como o Dudu falou, que o salário mínimo fosse R$ 2.000. Um salário mínimo de R$ 2.000 seria sustentável ou não? A mesma coisa com a nossa rede de assistência social. Isso aqui é mais ou menos como está distribuído o gasto de política social no Brasil. Quase 12,5% é previdência, Previdência e LOAS. LOAS é um benefício, é um salário mínimo que uma pessoa idosa numa família pobre tem direito e também um deficiente tem direito. É um benefício não contributivo. Para você ter direito ao benefício desse um salário mínimo, você não precisa contribuir. Você tem de seguro-desemprego, abono salarial, que é 0,8% do PIB, Bolsa Família, que é 0,5% do PIB, saúde pública, que a gente gasta mais ou menos quase 5% do PIB, e educação pública, 6% do PIB. Isso aqui é o nosso gasto público com política social, que soma quase 25% do PIB. É o maior da América Latina. É o maior da América Latina e é um tipo de gasto social naquela proporção que a gente encontra em país rico. A nossa rede de assistência social já é muito ampla. Para vocês terem uma ideia, o Brasil gasta com previdência 12,5% do PIB e tem uma estrutura demográfica muito semelhante à China. A China gasta com previdência 2,5% do PIB, o que o Brasil gastava nos anos 70. Nesse caso, o Brasil gasta de mais e a China gasta de menos. Dado isso, dado esse gasto do setor público, tem algo que nos preocupa bastante. Bolsa Família é bom, é como o Dudu falou, é um programa pequeno, a gente está falando de um país que gasta com social 24,5% do PIB, meio ponto do PIB é Bolsa Família, com excelentes avaliações. Mas tem uma coisa aqui que preocupa, que é Previdência. Aí a gente vai perguntar, mas por quê? Qual é o problema da gente gastar 12,5% do nosso PIB com Previdência? Isso foi escolha nossa. Qual é o problema? O problema é que o Brasil ainda é uma sociedade muito jovem, que vai mudar muito rápido.
Uma das coisas que me deixa mais feliz é saber que eu vou envelhecer num país que vai ter muitos velhos, vou ter muitos amigos velhos.